Cara, eu não sei quem é o maior clarividente, entendeu? Eu tive uma clarividência, eu tive uma clarividência, cara. A Carita já... Eu não vou mentir. Eu tive uma clarividência que eu nunca vi. Eu tive uma. Eu nunca vi uma história assim. Eu sei que tem gente, o Chico Xavier conversa, nunca foi. Eu tinha acabado de conhecer a Carita. Eu cheguei aqui em novembro de 2022. Acho que foi isso. Vim aqui em São Paulo. Ela foi em Recife primeiro, depois eu vim aqui. Estava trabalhando e tal. Aí tá, não sei o quê, ela sabe que eu sou espiritualista tal, não sei o quê. Mesmo assim, eu tento não ser um maluco de pedra, né? Na minha tal. Deitei, ela estava assistindo a Netflix, ela meio que deitou assim, adormecendo ao meu lado. E eu, quietinho assim, sabe, de olho fechado, sem ver celular, só quietinho assim, sabe que você está em alfa, bem quietinho assim. Cara, me veio uma imagem, bem aqui, eu tenho ela aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a imagem que me veio na mente. Cadê? Eu acho que eu tenho, eu não ia apagar essa mensagem, não. Será que eu apagaria, velho? Faz isso. Eita, que eu não estou achando, velho. Mas tudo bem, eu vou falar. Veio na minha mente. Mas foi uma coisa tão clara, tão absurda, achei. Isso aqui, pá, bateu assim na minha mente. Mas não era exatamente assim, porque ele estava virado para o lado de lá e não tinha esse barco aqui, ele botou esse barco ali. Tá? Era um cara com barba, mas não era totalmente branca, era meio cinzentada, que vinha até aqui embaixo, sem camisa, com pelo branco no peito, perfeito, velho, perfeito. Sentado numa cadeira de praia, num pier. Aí eu estava sobrevoando a água, enxergando ele em terceira pessoa, sobrevoando na água, com um chinelo franciscano. Atrás desse pier tinham casas antigas, coloridas, como se fosse uma cidade, tipo Olodum, sabe, Pelourinho, coisa assim. Para ter que mandar um áudio aqui, já respondo, mostro para vocês. Aí, tava lá, eu trabalho contra o materialismo também, né? Aí eu vi isso aqui e me veio na mente, cara, uma monstra e sensação. É o pai dela. Para mim foi ele próprio que se mostrou para mim, né? Sei lá. Ela era muito ligada ao pai, né? Nessa. E eu não sabia muito, eu só sabia que ele tinha morrido e era da Rosa Cruz. Ponto, mais nada. Nada. Tinha foto, até como não tem até o dia de hoje, em lugar nenhum. Aí eu cheguei para ela, eu não falei, não vou falar nada não, você é maluco, eu falo uma porra dessa, pensar que eu sou espiritualista maluco, ela vai mandar embora, não sei o que, eu estou contando um maluco aqui, vem esse cara aí dizendo que me conhece da vida passada, eu tenho horror a isso, né? Então eu fiquei quieto. Aí no outro dia, já um pouquinho mais íntimo, batendo, nem muita intimidade a gente tinha, alguma de falar, mas a intimidade está começando. Aí, no outro dia, ela estava sentada assim, eu falei, pô, preciso te contar um negócio. Eu estava deitado ontem, eu contei. Cara, ela falou para mim que eu descrevi o pai dela, mas não só. Eu não tinha como saber isso. Ele só usava essas bermudas com bolso, largas, e há mais de 20 anos, ele só usava chinelo franciscano, mas ele já não fazia 20 anos que ele não usava chinelo franciscano. E ele costumava sentar numa cidade onde ele atualmente morava, na frente de um pier, sem camisa, exatamente com a cadeira de praia que ele levava, e ficar olhando o mar. E era costume dele. Patrick mandou o áudio aqui. Então, isso para mim, assim, mostra que é possível. Olha, eu vou botar os áudios de Patrick, eu não ouvi ainda, tá? Tá aqui, ó. Vou dar um play no primeiro aqui, ó. É verdade, é verdade. Eu lembro que ainda perguntei pro pessoal que tava lá, pô, se você tinha me acordado de madrugada. Foi bem legal isso. Agora, foi... Eu não lembro depois... que você me disse, sabe? Eu lembro que estava tudo escuro, mas depois dessa parte eu já não lembro de nada, assim, né? Eu lembro que eu te perguntei o que você estava fazendo lá, eu lembro que você me acordou, eu estava no canto da cama, tipo, no canto da parede da cama, não estava só logo na entrada assim, do quarto, né? Foi legal. Você vê, ó. Aí essas coisas, pô, agora eu consigo falar assim, pra mim, eu consigo chegar pra mim de forma mais honesta possível, porque pra mim e falar, não, velho, tem alguma coisa aí, entendeu? Tem mesmo, velho, tem.
E quando eu faço isso, por isso que eu estou falando para você não mentir para você. Quando eu faço isso, eu estou me arrepiando. Alguma coisa em mim, não é espiritual lá fora, não é em mim, conecta. É assim, o que você faz não é mentira. E eu consigo me concentrar melhor, eu consigo me espiritualizar melhor, eu consigo trabalhar a clarividência melhor, porque eu estou fazendo uma coisa baseada de um pé no chão, não numa loucura. Pé no chão saulístico, não é pé no chão de religião. Não quero nem saber de livro, de Chico Xavier, seja quem for. Eu coloco o meu pé no chão, então eu tenho um materialismo, eu pego um materialismo espiritual. Esse assunto que eu estou falando aqui, ele está aqui, não é por acaso, não. Eu estou explicando o materialismo, estou explicando a força com que uma pessoa verdadeiramente buscando a espiritualidade consegue se embasar. Nós ainda estamos muito distantes, irmãos, de conseguir discutir isso de uma forma entendível, confirmada pela metodologia científica. Mas chegaremos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é estar embasado comigo. Então, eu sou honesto intelectualmente comigo. Aí você percebe que a minha palavra ela não é falsa. Você sente isso. Porque eu não minto. Eu não estou mentindo. Eu não estou falando. Não é baseado em nada. Não, eu fecho os olhos e sinto. Eu tenho um monte de coisinhas que vão acontecendo. Essa é a força da projeção astral. E não quero só que seja ela. A projeção astral, eu quero que seja parte dela. Hoje é difícil não embasar para mim. Mas eu quero que a clarividência seja um fato. Quero trabalhar a clarividência, é sério, eu quero ter clarividência para chegar do lado de uma pessoa e ver um troço na frente imediatamente, ó, está isso aqui. Eu quero como médico, se eu vou chegar é uma outra história, mas é isso que eu quero, minha ambição material, qual é o seu materialismo? É essa aqui, quero ser, desde que eu estava no Greenvex eu tinha isso aqui, eu quero ser médico, eu fiz um ano de tentativa de entrada na UFBA. Quando eu ia tentar a segunda, não deu, porque eu entrei numa banda e a música estourou. Estava fazendo cursinho já por 2 anos para fazer a segunda tentativa, para ir tentar entrar em medicina na Bahia. Eu ia me lascar, mas eu ia entrar, velho. Porque eu não parava de estudar, só fazia isso na época. Eu estudava 24 horas, até a desgrama de Juliana estourar naquela música Carnaval de Salvador, me lascou, porque eu fui cair no umbral do pagode. Foi sobreviver. Então, assim... Eu quero ter clarividência, era essa. Eu vou ser médico, o cara vai entrar. Eu já vou ver o encosto do cara entrando com ele. Eu quero chegar e falar, vou falar com o mentor, baixar aqui um pouquinho, aqui, enquanto o cara está... Ô, tudo bom, doutor? Como é que vai, seu João? Tudo bem? Eu estou vendo encosto, estou vendo do lado dele, encostado. Aí eu sentindo, não vou conseguir ver mentor, isso eu sempre soube. Sentindo as energias já da coisa acontecendo ali. Aí eu vou, vamos ver como está tomando o que de remédio, doutor? Seu João, isso aqui é... Beleza, senhor. E aí, como é que você está? Já sei que o bicho está pegando para ele. E aí, meu pai, e às vezes o espírito lá fala... Tem bebido? Aí você vai no ponto. Essa sempre foi, desde novo, a minha foco. Não sei se vou chegar, mas eu estou chegando na medicina, já foi. Depois, eu fiz isso, velho. Eu comecei a estudar para medicina com 16 para 17 anos. Hoje eu tenho 48, então estamos falando de 31 anos de brecha. Se a clarividência durar mais 31, só não estiver velho. Mas tudo bem. Bem velho, mas tudo bem. Vamos abrir para as perguntinhas aqui. Lennon, muito obrigado a você, cara. Bonitinho, tá? Ele fala aqui, na mensagem. Essa aula é possível parcelar eventual karma, doença longa, reforma íntica, lições aprendidas, porém sem tréguas? Depende. Não é você pode... Olha, a barganha em relação a karma, ela não é feita normalmente dela assim. Existe um equilíbrio proporcional. Por exemplo, se você já estiver carregando um peso muito grande, provavelmente algumas coisas ficarão acumuladas, dependendo se for possível, porque vê. Imagine que você está com um encosto pesadíssimo no umbral. Então, os caras já tiram uma parte do karma que você não vai aguentar. Algumas não tem como tirar, vai depender, porque tem situações que pode estar tão pesado que não dá para segurar. O encosto não dá para segurar, por exemplo, o DNA alterado por coisas erradas que você fez. Então, você já vem meio torto, e já vem com encosto. Aí vai pesando. Então, os caras, eles seguram um pouco, segura. Mas pode acontecer uma outra coisa. No decorrer da vida, isso realmente pode. Você sente que está mais leve, mas sente que ainda está passando por uns pesos, que tem umas coisas erradas acontecendo na sua vida, e você pode falar assim, senhor,
ou mundo espiritual, ou mentores, ou galera do karma, ou a galera... Olha, quer saber, velho? Manda a desgrama toda que eu preciso agora. Deixa eu pagar o que precisa agora. Tá? Já que eu já estou meio que me lascando, desce aí o bicho... E pode acontecer. Aí eles podem... Beleza. Já que ele está meio... Vamos ver se dá, se vai aguentar as costas, porque eles vão analisar se você vai aguentar. Porque você também pode solicitar uma clarividência e não está apto. Um exemplo, o mentor vai lhe ajudar, mas pode ser que ele não ajude tanto, ó, ele não está pronto ainda. Deixa ele estudando aí, vai facilitar depois, mas eu não vou dar uma abertura muito grande aí, não vou limitar, eles não têm condição de ele parar, você vai abrir se tiver que abrir. Mas ele não vai lhe dar facilidade para você não se lascar. Você pode, às vezes, pedir, eu quero ser médium. Aí ele fala, ó, se o cara for médium, ele não vai conseguir fazer isso aqui, ele vai sofrer influência, tem um espírito da mãe do lado, na casa tá, não abre a mediunidade dele agora, não. Deixa fechada, deixa ele fazer. Os caras conseguem ver lá na frente, entendeu? Então, por isso que nem sempre tudo que você solicitar, seja de positivo ou mesmo negativo, que as questões kármicas, você pode, nos seus ombros, você possa não aguentar. É um peso maior do que você possa carregar. Então, pode ser que os caras não venham fazer, Helena, viu? Abraço aí pra você. É difícil, não dá para saber, velho. Não dá. Normalmente você tem uma programação. Se você seguir ela, já tá bom demais. Camila fala aqui, Saulo, quando a pessoa está entubada na UTI, ela sente dor, desconforto. Segundo tanto a medicina quanto a espiritualidade, não. Na medicina você não sente. Cara, você tá induzido como induzido. Seu cérebro não está ativo numa determinada ponto que não é suficiente para ativar os nervos específicos, nervo vago, não vai funcionar. Só o que precisa, sabe, o sistema autônomo mais ou menos, mesmo assim, dependendo do processo da anestesia, por isso que o pulmão você respira de forma mecânica. Algumas coisas você precisa tomar medicação para funcionar, porque fica meio que sem funcionar direito. Peristaltismo, você tem que saber a dosagem, por exemplo, tem gente que vai fazer cirurgia que ele tem que pegar metade de um determinado nervo, parar aqui em cima, esperar fazer efeito no ponto, para ele depois começar a cirurgia do lado, ele para o outro, porque não pode parar os dois ao mesmo tempo. Então, espiritualmente, nós não sentimos as dores físicas quando o corpo não sente, entendeu? O corpo sente muito mais visualmente até do que a própria consciência sente. O que mais dói na gente é a parte emocional, essa não tem o que fazer, entendeu? O cara muitas vezes acorda, esse que deve ser mais difícil, porque a dor física, se você está preocupado, depois eu vou lhe dar uma coisa para você se preocupar. Quer uma? Pior do que essa? Imagine você acordar entubado em catalepsia projetiva e não conseguir se mexer ali. O corpo meio que balançando, você não consegue sair direito, você vê naqueles tubos para lado, para o lado. E isso acontece constantemente. Não, é menos agoniante que uma catalepsia projetiva, porque o corpo está num estado cerebral de onda muito mais baixo, estado homeostático bem menor, então provavelmente você se mexe ali no meio, tal, meio confuso, que você vai sentir uma confusão. Às vezes vê seu parente ali do lado em pé, você meio que assim com sono, assim, o parente ali, oi mãe, fala, mãe. Não ouve nada, velho. É igual, sabe, sua mãe. Esse que é o pior, entendeu? Não volta, o corpo não volta, pai. É catalepsia. E aí você para pensar, a dor é um problema? Não. Pode ser que os mentores possam tirar você um pouquinho, despertar ali fora, tirar dali de dentro, apagar sua coisa, você melhora um pouco. Vai depender muito. Se tiver muito apego, é mais difícil. Entendeu? Muita gente que fica internada passa por isso. Muita gente ficou com Covid e fez isso aí, velho. Entubado. Um monte de relatos de gente espiritualizada aqui, que a gente conversou na época aqui. Aí entubado, vai acordar entubado ali, vendo aquele negócio meio louco, assim, com um negócio doido, com o corpo. Porque o corpo, ele transmite tudo que ele está sentindo. Então, você está com medicação de entubar, com um processo acontecendo, com um antibiótico, um negócio batendo para combater, sabe o que é mais que você está ali. Tudo para tentar fazer com que o sistema está baixo, né? Mesmo que você não esteja combatendo o vírus, o sistema imunológico está baixo, tem que estar protegendo o corpo. Porque senão as bactérias pegam. Então, isso é pior. Essa parte é pior do que dor. A dor é uma coisa que significa que seu corpo está vivo e está respondendo. Né? Quando não sente mais nada, você pega no corpo assim, que não tem. É tipo. Você pega no braço de alguém assim.
e não sente nada, no seu você sente, né? Imagina você pegar no seu braço como se fosse o braço de outra pessoa. Você, tá, porra, essa porra é minha. Não responde. É que nem a morte ainda é pior, né? Porque a morte o cara aí não volta mais de jeito nenhum, né? Então tem que ter esse negócio, esse materialismo também está contido nesse apego da morte, tá? A galera se apega naturalmente, né? O apego, pergunta aqui, Tite Viúva, tudo bom? O apego sentimental pode ser pior que o material? Pode. Porque o material você não levou, né? Você ficou preso aqui, mas o sentimental você levou. Entendeu? Você levou ele com você. O sentimental é uma bagagem levada. Ou fica. Esse é o problema. O sentimental ele pode causar. O apego material é você e a matéria. Você perturba. Por exemplo, o dinheiro não sofre, a casa também não. Só quem sofre é você. O sentimental, você pode ser um obsessor de alguém, dependendo de como é esse sentimento. O sentimental são coisas que os fazem com a gente. Eles têm apego sentimental com a gente. Não é bom só, é um sentimento ruim. Né? Não gosta de você. Ele fica te perseguindo. Mas imagine a situação. Tinha uma criatura, uma mulher, você falou, eu lembrei aqui, que ela ficou viúva também. E tinha passado alguns anos, ela criou um mecanismo de sobrevivência, entendeu? Então ela ia para o quarto no dia do aniversário de casamento deles, colocava uma lingerie, deitava na cama. O clipe da Fogo. Deitava na cama de lingerie e chamava o marido. Então ela era um processo, ela dormia. Então isso era constante, assim. Então era que situação? Porque, vê, o desconhecimento é até respeitável, sabe? Pela ótica humana, assim, psicológica, é super respeitável. Mas imagine a pessoa que desconhece os mecanismos. Por exemplo, existem várias dimensões. Existe uma questão dimensional conectada às sutilidades. Se você está num lugar muito mais sutil, você tem dificuldade de chegar na matéria, assim como o gás hélio tem dificuldade de se manter aqui embaixo. Então, não é tão simples conseguir vir. Então, o marido dela não ia ter nem corpo para poder responder fisicamente daquela forma e não ia ter nada. Então, no máximo, ou ia ser só um processo psicológico respeitável, como uma pessoa que brinca com a inteligência artificial e assiste um vídeo pornô por aí tentando relaxar um pouquinho, ou o que vinha não era o marido, né? Ou se o marido vinha, não estava numa boa situação. Porque um espírito, em estado de consciência natural, em equilíbrio, ele não ia estar numa região inferior. E se ele não está na região inferior, ele não consegue fazer essa densificação. Então, normalmente quem vinha era outra coisa ali, mas vai entender. Aí você para pensar de perdas e ganhos, e pesos e medidas. Se isso era suficiente para acalmar o sofrimento dela, ela conseguia ficar calma, mesmo sofrendo assédio, talvez fosse melhor. É sério? Não sei. Por isso que eu falei talvez. Porque se ela está em depressão, não consegue recuperar, e não busca ajuda, ou se buscou não foi suficiente, a situação é patológica, a atitude não resolve, mas só ali ela conseguiu temporariamente tentar a sensação que o coração dela, pelo menos temporariamente, parou de doer, é respeitável. Por isso tem que tomar bastante cuidado. Vai ter vampirização? Provavelmente. Provavelmente. Mas entre a vampirização e a dor no coração, velho, isso que é relativo. Entre a depressão, o coração ruim, chorar, tá pelos cantos, e a pessoa temporariamente sentir um alívio, nem que seja ilusório, mesmo perdendo energia. Por isso que é muito difícil fazer uma análise tão fria assim do que é o certo, tá? O certo, claro, entre aspas, era não fazer uma coisa nem outra, né? Tem o nível de compreensão e se recuperar e tocar a vida aí da forma como mais equilibrada possível. Mas quem faz o certo? Você? Você faz aonde? Em que situação? Quais são as situações que você não consegue fazer o certo? Talvez na sua ela consiga. Então, por quem tem que tomar mais cuidado? Pergunta a Érica aqui, sobre o tema. Mano, o que fazer quando um jovem familiar caiu no Red Pill? Misoginia, sonha ser milionário, não faz mais nada, dá uma dor no coração. A gente se conecta às coisas que estão na nossa campo. Apesar de você ser mãe, Érica, muitas pessoas, muitas mães criam seus filhos, obviamente, com todo o carinho e possibilidade
de uma boa direção. Às vezes são mais de um filho, são vários, e percebe que alguns vão para caminhos que você não entende como é que eles trilham assim. Existem coisas na gente, né? Por isso isso aqui, ó, que eu mostrei para você, tá a consciência dele como ele é, tá? Os instintos, corpo, biologia, a forma como a consciência dele vai processar isso, as influências visíveis, quer dizer, as visíveis e invisíveis, perdão, né? Espírito, pessoas, coisas da cultura, as coisas que ela passa a ler e coloca na mente, os valores que ela entra, sem contar as coisas espirituais que persegue, questão de passado. Então, isso forma a personalidade. E é difícil conversar com algumas pessoas. Tem pessoas muito endurecidas, assim, elas endurecidas no sentido de elas acham que aquilo é o certo e seguem é notável que não é, porque algumas coisas são muito radicais, não tem como ser, você achar que alguma coisa é superior aos outros, ou que algumas coisas têm que ser da forma como você pensa, outras não. Então é uma determinação. É difícil, e eu normalmente tenho um grupo embasando, né? Essas pessoas não estavam, essas pessoas são fóruns e começam a ler isso 24 horas. Dão entradas tão profundas na mente, tão incríveis, que é uma mesma área de cérebro, por exemplo, de uma pessoa religiosa que também se acha num determinado ponto melhor do que o outro, assim. Não sei, sinceramente, é difícil conversar com uma pessoa dessa, né? Isso é o que acontece no mundo. Isso aí é a base até da ideia do materialismo. A pessoa ela entra num ponto, acredita nele. Normalmente essas pessoas, por acreditarem, até conseguem, algumas delas ganharem dinheiro e juntar, porque esses são os valores que ela 24 horas acessa, que ela vive e se movimenta, né? E dentro da nossa sociedade, ou até no sistema familiar, mesmo a pessoa meio torta, às vezes ela tem dinheiro, ela tem um certo respeito por ter esse dinheiro, entre aspas, e o outro não, e tem mais voz, mesmo fazendo um monte de absurdo, ela acaba tendo um pouco mais de voz. É difícil. Eu acho que esse despertar, você não consegue conversar, entendeu? Se você que é mãe não consegue conversar, uma vez um amigo, um dia, um despertar, um processo de uma pessoa. Tem pessoas que são espiritualistas, seguem o caminho da espiritualidade, acreditam, e tem radicalismos na alma, assim, inacreditáveis também. Você não consegue acreditar o tamanho do radicalismo de algumas pessoas. Elas conseguem fazer as duas coisas, viver com radicalismo, mas quando eu falo radicalismo é muito mesmo, não é pouco, não é muito. Um exemplo... 2 exemplos. Uma pessoa que estudava espiritualidade e achava que tinha que vampirizar os outros. Um exemplo. Ela vivia para isso. Ela não só energeticamente, mas para enganar. Ela estudava espiritualidade, tinha todo o conhecimento que tinha, e era para um processo para enganar. Assim, você não consegue acreditar nisso. Tinha outra pessoa que estudava espiritualidade, que eu conheço, essas pessoas eu conheço, tá? Vamos falar sutil, assim, tal, que estuda espiritualidade, se dedica e acha que, claramente, que briga que as pessoas deveriam, tem que ficar nos seus países lá passando fome, não pode entrar, a pessoa mora em outro país, essa pessoa, não pode entrar lá no país dela. Então ela acredita em espiritualidade, em transferir conhecimento, acredita em caridade, acredita em movimentação de ajuda, acredita em amparo, sai do corpo, mas na hora do vamos ver ali, você para lá, passando fome para lá, e não vem para cá não, para o meu país, tá? É uma briga, é uma coisa, e eu não estou falando que é só um pensamento, uma coisa, é uma coisa radical da pessoa, ela tem um radicalismo sobre isso. Então, assim, é difícil entender a consciência humana, como que ela pode magiar situações em que você não consegue conversar, não adianta. E sabe o que é mais difícil? Nem mentor consegue ajudar, nem a gente familiar. O que tem que fazer? Ir amando. Vai amando, do jeito que a pessoa é, tá? Vai amando. Olha, tá, tudo bem, tá, não sei o que. Um dia essa pessoa, alguma coisa acontece, talvez aqui, talvez do outro lado. Por que você acha que os mentores, eles não conseguem pegar os espíritos fora do corpo e levar? Radicalismo, velho. Os caras são radicais, velho. Não conseguem nem conversar. Já tentou conversar com um espírito pesado? Já tentaram? Cara, dá gargalhada na sua cara, velho. Isso quando ele não engana, mas dá gargalhada. Lá vem você com essa conversa de novo. Oxi. Conversa de caridade, pelo amor de Deus, rapaz. Eu quero sexo, quero energia, quero roubar. Negócio de pai, não, negócio de pai, eu quero. Rapaz, eu já conversei assim de o cara falar assim, de você ficar
realmente abismado com a sinceridade do cara, assim, não tem conversa. O que tem que fazer é ter paciência, né? Um encosto meu aí. Desde novo que eu trabalho com a criatura. Não tem conversa. Estou aqui, um dia que vou indo junto, aí, um dia que tiver que despertar, desperta para lá, tá? Não tem o que fazer. O que a gente vai fazer aí, não dá para amar muito, mas filho dá, né? E cuidando direitinho, passando informação, tá? Um abraço para você aí. É a consciência, é isso que nós somos, é isso que faz o mundo, né? Pois é, a questão do. Eu não quis entrar assim, viu, Lennon? Eu sei o que é, mas eu não quis falar porque é uma energia muito forte, essa energia existe, a energia da. Como é o termo que ela usou, o Red Pill, por exemplo, é uma coisa muito forte. Tem pessoas que acham que. Rapaz, é tão ruim que eu não consigo falar, mas elas acham que eu vou falar de forma genérica, que outros seres são inferiores a ela. Entendeu? Ela acha que ela é superior. E são essas pessoas que saem por aí pelo mundo fazendo. Né? Estão aí soltas, são muitas, tá? Essa é um ponto só no meio de tantas, tá? São muitas. Está dentro de. Né? Então, dentro desse povo todo aqui, você ainda tem direções radicais, né? Ah. Tem alguém, cara, eu ultimamente eu tenho tentado, só tentado responder mais a galera que eu não. Por isso que às vezes a pessoa pergunta aqui, mas eu vou responder, tá? Para não ficar sempre as mesmas pessoas, entendeu? Eu tenho tentado colocar as pessoas que não respondo muito raramente, tá? Fora as outras aí, mas. O Lucas pergunta aqui, Saulo, como eu faço para saber se eu tenho um karma de encarnação passada? Olha, eu provavelmente, por exemplo, não sei de onde que vem esse encosto, por exemplo, provavelmente vem de outra vida, né? Tem um cara que é de outra vida, tem uma situação, um cara que é de outra vida, fora do corpo, né? Mas, faz diferença isso? Faz, não. Na contabilidade? Faz, porque aí eu posso ver o que eu fiz nessa vida para ajeitar e tal. São pendências, tá? Faz diferença talvez pela seriedade, assim, de um troço que veio te seguindo desde lá de trás, né? Encontrou você aqui, quer dizer, olha que interessante, que coisa. Se eu encarnei e um encosto de outra vida encostou, o cara estava no umbral, então eu estava no mundo espiritual antes e o cara estava no umbral, então se o cara estava no umbral, estava na minha programação existencial, o cara encostar em mim, né? Ele ia me encontrar, né? Ou foi no caminho, né? Mas no final, é uma coisa de pensar, quem foi você? Quem foi você na vida passada? Dá uma olhada no espelho da sua personalidade aí. Que você acha que foi boa coisa? Eu tenho certeza que fazer um esforço, assim, né? Mas, no geral, assim, eu vejo pela minha infância, assim, eu não era um menino ruim, não. Não era calmo, até mais amigo, assim, muito amigo e tal. Mas você vê existe pontos na nossa personalidade que são complexos, né? Então, dá uma olhada aí. Por isso que fala, não é um pensamento relevante, tá? Se é de outra vida ou se é dessas. Você observe atitudes e situações que estão acontecendo, tá? Que vão estar com você, provavelmente. Questões físicas também. E tentem melhorando os pontos. Mas quer uma coisa boa? Olha, pega os seus piores defeitos e trabalhe eles. Pegue um só. Escolhe um defeito. Para trabalhar. Vai por mim. É melhor assim. Vai cuidando um pouquinho, claro, obviamente, não larga os outros, né? Mas pegue um para dar atenção. Este eu vou trabalhar. Eu preciso cuidar desse. Se você não conseguir, continue focado nele. E pedindo ao universo. Porra, Deus, cara, eu preciso. Eu sou impaciente, velho. Preciso trabalhar isso. Eu não consigo, né? Por quê? Porque aí você vai ficar pensando nisso. Talvez você vai dar uma olhada se seus hormônios estão corretos, se tem alguma questão genética, se tem. Porque se você não está dormindo bem, se alguma medicação que você pode fazer, você vai olhar físico, aí você vai também fazer um impulsionar mais lúcido sobre o que você quer fazer. É a melhor coisa. E não se preocupa com vida passada, nada disso, não. Agora você já está tudo aí com você. É o que você é, tá? Olha,
Bom, o tema de hoje é muito, apesar de ser, assim, eu acho um tema muito importante, porque ele traz o nosso pé, coloca a gente sob respeito, onde nós estamos, ele fala que, explica até por que nós somos assim, faz com que a gente pare de usar essa forte culpa que a religião e a espiritualidade colocam. Não, materialismo, não, velho. Você pode ser um ET e ser materialista, acabou de chegar de outro planeta. Tem dificuldade de passar pelo planeta. Aqui é um planeta difícil, pai velho. Né? Tem dificuldade, ou várias outras coisas você vai ter. Então, não tem nem, entre aspas, para a consciência inicial, ela tem que falhar mesmo. Inicial, em relação ao planeta, ela não conhece isso aqui, ela vai sofrer. Mas a gente começa a entender por quê. E começa também a não deixar com que a gente se sinta tão mal, mas entender que até questionamentos que a gente começa a ter sobre isso, que é um processo de despertar também. Já que a gente não é daqui, né? A consciência começa a despertar. E para finalizar, faça essa análise sobre eu não sou materialista, por quê? Eu quero terminar esse vídeo perguntando para você isso. Por que você não é materialista? Porque Kardec falou? Porque o Saulo falou, Wagner, sei lá quem? Ou por quê? Por que você não é? Não, porque eu não me sinto bem, uma energia que eu não gosto. Mas por quê? Veja por que você não se sente bem. Você está com a mente lavada, porque eu acho às vezes que estou, Saulo, tá? Eu questiono as minhas próprias coisas aqui. Você não entre na resposta fácil. Questione verdadeiramente para que você, de fato, entenda quem você é. E porque o que te move, quais são as energias, qual é a roda que está no seu coração e no seu processo energético, o que explica o seu comportamento, tá? Um abraço aí para vocês, nos vemos, hoje é terça. Cara, que gostoso não saber o dia, velho. Férias. Vou lá que eu vou fazer as coisinhas, eu vou estar um pouquinho hoje de italiano, vou continuar o capítulo 2.6, que é o capítulo de sintomas projetivos, o qual eu já estou editando. Muita paz, muita luz para vocês, se cuidem, nos vemos amanhã, se Deus quiser. FOI.